Galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar um tipo de vídeo totalmente diferente do que estamos acostumados aqui no nosso canal, que é contando alguns testemunhos. E hoje eu decidi começar com uma pessoa que viveu uma vida bem curta, mas que deixou um testemunho muito grande aí, que é levado no coração de muitas pessoas, né? Que virou até filme, né? Mas ficou bem conhecido esse caso e eu gostaria de trazer esta história para vocês. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo e bora começar. Eu queria falar o caso de hoje, mas o testemunho de hoje. Nós vamos falar sobre Rachel Scott, ou Rachel Joy Scott. Ela nasceu dia 5 de agosto de 1981 e faleceu no dia 20 de abril de 1999. Ela era uma estudante americana e foi a primeira vítima assassinada no massacre de Columbine, que também tirou a vida de outros 12 alunos e um professor, assim como a vida dos dois autores do crime. Desde então, pessoal, a vida e a história de Rachel tem sido uma inspiração para vários livros e até projetos lá nos Estados Unidos, que também se tornou até filme, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Rachel, iniciando lá na sua infância. Rachel Joy Scott, ela nasceu em Denver, Colorado. Ela era a terceira dos 5 filhos de Daryl e Beth. Suas irmãs Bethania, Dana, Greg e Mike, todos da sua família eram cristãos devotos. Seu pai era pastor numa igreja lá no Colorado e trabalhou como gerente de vendas em uma companhia de alimentos. E Beth era dona de casa. No ano de 1988, os pais de Rachel decidiram se divorciar, mas mantiveram uma relação cordial um com o outro, com a custódia conjunta de seus de seus filhos. No ano seguinte, Beth e seus filhos se mudaram para Littleton, lá em Colorado também, onde se casou novamente em 1995. Rachel, quando criança, era uma garota energética e sociável, que demonstrava preocupação com o bem-estar dos outros, principalmente se eles estivessem tristes, necessitados. Ela desenvolveu também uma paixão por fotografia e poesia, em uma idade precoce. Rachel estudou em 2 outras escolas antes de se matricular em Columbine, em seu 9º ano da escolaridade. Em Columbine, ela era uma estudante atenta e acima da média, que mostrou ter talento para atuação, drama, debate. Ela era membro da equipe forense da escola e dos clubes de teatro. Embora a atuação não fosse tão fácil para ela, ela se dedicou muito para ter sucesso nessa atividade. Dylan e Rachel tiveram um relacionamento de amizade, mas ele se apaixonou por ela em uma fase da sua vida, lá em 1998, um ano antes do acontecimento. Ele o ajudou quando precisou. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a adolescência de Rachel. Em março de 1993, em uma visita à igreja onde sua tia e seu tio frequentavam, em Louisiana, Rachel, com 11 anos, escolheu se comprometer com o cristianismo. Depois disso, ela se tornou conhecida por sua família e seus amigos como uma menina muito devota e piedosa, que transmitiria seu amor pelo Senhor e pelo seu filho às pessoas que conhecia. Ocasionalmente, ela seria zombada por estudantes por causa de sua fé. Em abril de 1998, 5 de seus amigos mais próximos haviam se distanciado dela por causa do seu crescimento
crescente compromisso com sua fé. Além disso, por causa de sua fé, ela foi zombada por vários amigos, incluindo o Eric e o Dylan, os autores do crime. Rachel documentou esse fato em uma carta que enviou a um parente 1 ano antes do dia anterior de sua morte. Essa carta incluiu as palavras: "Agora eu comecei a dar andamento à minha conversa. Estão zombando de mim. Eu nem mesmo sei o que eu fiz. Nem tenho que dizer nada e estão me afastando. Não tenho mais amigos pessoais na escola, mas quer saber? Tudo vai valer a pena." Em várias ocasiões, a adolescência de Rachel, sua família, havia orando, tanto em casa quanto na igreja. Sua mãe dizia que normalmente sua filha orava de joelhos, com a cabeça baixa e com as mãos sobre o rosto. E muitas vezes, essas orações particulares traziam lágrimas aos olhos de Rachel. Aos 17 anos, Rachel frequentava 3 igrejas, onde coreografava danças no serviço de domingo da igreja. Rachel também era membro ativo nos grupos de jovens. Na igreja, ela participou de um grupo jovem chamado Encontrão, que em inglês eu coloquei aí embaixo para vocês saberem, onde mostrou ter um grande interesse de evangelização e discipulado. Rachel escreveu em seus diários que, por participar desses grupos de jovem, sua consciência espiritual se desenvolveu muito. E ela ficou conhecida como uma das principais defensoras deste grupo. Assim como muitos adolescentes, Rachel lutou com questões de relacionamento, a autoestima em sua adolescência e foi descrita por sua família como cega pela sua beleza própria. Aos 17 anos de idade, Rachel tinha apenas 1,52 de altura. Embora continuasse sendo popular entre seus colegas, ocasionalmente resistia aos esforços de participar de certos eventos com seus amigos por medo de cair na tentação de beber álcool. Rachel tinha tido um relacionamento sério com um garoto no meio de sua adolescência, embora ela tivesse optado por terminar este relacionamento por preocupações que pudesse ter sido desenvolvido fisicamente. 2 semanas antes do tiroteio, Rachel teve um papel principal em uma produção dramática. Seu papel nesta peça era uma personagem cabeça dura, chamada Valerie, uma garota com um espírito afiado e um coração amável, que começou a ser julgada de forma negativa pelos outros devido à sua aparência externa. Essa peça foi apresentada nos dias 2 e 3 de abril de 1999. E na sua preparação para este papel, Rachel cortou e tingiu seu cabelo, que era comprido até os ombros. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a sua personalidade. Falamos sobre sua infância, sobre sua adolescência. Agora vamos falar um pouquinho da personalidade de Rachel. De acordo com seus amigos, Rachel frequentemente vestia um vestido que reflete sua personalidade colorida e ocasionalmente usava chapéus excêntricos, fédoras e até mesmo pijamas para divertir seus colegas. Além de sua paixão por moda, música e fotografia, Rachel ela era telespectadora ávida de filmes clássicos e muitas vezes falava de seus desejos de se tornar famosa atriz de Hollywood. Ela é conhecida por ter transmitido essas aspirações à sua família e por ter combinado seu senso de humor na vida cotidiana familiar, através de leves gestos como deixar mensagem na secretária eletrônica de sua família, onde disse: "Você chegou à residência da rainha Rachel e seus servos Larry, Betty, Dana, Greg
Michael, se tem algo que gostaria que fizesse por mim, por favor, deixe uma mensagem. O conteúdo de seus 6 diários, descobertos após sua morte, revelou sua visão positiva, compassiva e piedosa sobre a vida. Embora alguns textos relatassem suas experiências compartilhadas com amigos, grande parte do conteúdo foi dedicado aos esforços de Rachel durante sua vida, tendo o propósito de espalhar a mensagem de Cristo, sendo assim também dedicado aos seus esforços de alcançar os não alcançados. Muito deste conteúdo foi dirigido a Deus. Na capa de um de seus diários que ela possuía no dia do seu assassinato, onde uma bala foi encontrada, ela havia escrito as frases: "Não vou ser rotulada como uma média. E eu escrevo não pelo bem da glória, não pelo bem da fama, não pelo bem do sucesso, mas pelo bem da minha alma." Em outros textos, ela expressava seus esforços de alcançar esses desejos através de suas ações de bondade e compaixão. Em uma ocasião, isso incluiu ela ter escrito uma oração para os autores do massacre de Columbine. Embora Eric e Dylan fossem conhecidos por ter evitado e ridicularizado Rachel por causa de sua fé cristã, na época de sua morte, a jovem da Columbine, de 17 anos, era aspirante a escritora e atriz, contemplando se deveria ir atrás dos desejos de sua vida, de se tornar atriz ou missionária cristã. Ela também tinha planos de visitar Botswana através de um grupo de divulgação cristã, para construir casas no verão que estava por vir, antes de se mudar para o seu próprio apartamento no outono de 1999. Agora nós vamos falar sobre a morte de Rachel. Como nós vimos, ela estava em dúvida se ela ia ser uma belíssima atriz de Hollywood ou se ela ia ser uma missionária cristã. Essa parte é bem triste, mas às 11h19 da manhã do dia 20 de abril de 1999, uma testemunha ouviu Eric gritar: "Vai, vai!" Os 2 atiradores tiraram suas armas de seus casacos e começaram a atirar nos 2 alunos de 17 anos que estavam sentados na grama, perto da entrada oeste da escola. Rachel Scott e Richard Castaldo. Rachel foi baleada 4 vezes e morreu instantaneamente. Richard Castaldo foi baleado 8 vezes no peito, no braço e no abdômen, paralisando-o do peito para baixo. Não se sabe quem atirou primeiro, entretanto foi Eric quem deu os disparos responsáveis por matar Rachel. Um dos seus irmãos mais novos de Rachel, o Greg, também estava na escola no momento do ataque, mas sobreviveu. Mais tarde ele contou para a NBC News sobre sua agonia para encontrar sua irmã depois que o tiroteio havia acabado. A mídia, ela quis trazer o filme de Rachel à tona. O filme, ele se chama Uma Vida com Propósito. Baseia-se diretamente na vida de Rachel, na morte e no legado dela. Foi dirigido e estrelado
por pessoas importantes lá nos Estados Unidos. Galera, essa história ela é um pouquinho triste, sim, é um pouco triste, mas Rachel conseguiu deixar a sua mensagem, que era levar Cristo para outras pessoas. Existem relatos no Twitter e em outras plataformas que dizem que os amigos dela, muitas pessoas se converteram por causa da sua história. Isso é muito importante a gente falar, é muito importante a gente dizer, mesmo que hoje ela esteja lá no seio de Abraão, que nós sabemos que está, ela fez a sua história virar realidade. Os seus desejos, os desejos de Deus sobre a sua vida virar realidade. Ela foi baleada no braço, na coxa, na cabeça, no tronco. Nossa, Rachel Scott, nascida dia 5 de agosto de 1981, em Denver, Colorado, Estados Unidos. Uma estudante em Columbine High School, falecida no massacre do dia 20 de abril de 1999, aos 17 anos, em Littleton, Colorado, Estados Unidos.